Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre efeito fotoelétrico, né? Para começar, o que é o efeito fotoelétrico, né? Bom, o efeito fotoelétrico, ele acontece quando você tem uma fonte de luz emitindo fótons em direção a uma placa metálica. Quando esses fótons eles incidem sobre essa placa metálica, eles interagem com os elétrons que estão contidos ali nessa placa metálica, de forma que quando a energia desses fótons é grande o suficiente, eles emitem elétrons, né? Então aqui nesse caso, você tem uma placa metálica e você tem três feixes de luz incidindo sobre ela. Um no comprimento de onda do vermelho, outro do amarelo e outro do azul. Para cada comprimento de onda, vocês devem lembrar da relação de E igual a HF. Para comprimentos de onda menores, esse fóton ele vai ser mais energético, né? De forma que esse comprimento de onda vermelho ele é o menos energético e o azul ele é o mais energético, né? Então, nesse comprimento de onda vermelho, acaba que ele realmente não consegue retirar elétrons dessa placa, porque a placa de potássio precisa de cerca de 2 elétron-volts para retirar elétrons dessa placa. Enquanto o azul ali, ele consegue retirar bastante elétrons dessa placa, porque a energia dele é muito maior do que a necessária, né? Essa energia necessária que a gente está falando aqui para retirar elétrons é o que a gente chama de função trabalho, né? Ela é algo que depende inteiramente ali do material que constitui essa placa, né? Por exemplo, ali nós temos exemplo de 5 materiais: alumínio, prata, ferro, cobre e ouro. E para cada um deles nós temos uma função trabalho associada, né? E você pode se perguntar o que acontece com a energia desse fóton quando ela é muito maior do que a função trabalho, né? Bom, a energia excedente que o fóton possui, que ela é maior do que a função trabalho, ela é convertida em energia cinética do elétron, né? De forma que quanto mais energético o fóton que incide sobre a placa, mais rápido são emitidos os elétrons dessa placa, né? Outra questão interessante, né, é que você variar a intensidade de luz, você aumentar a intensidade de luz sobre a placa, você não aumenta a energia de cada fóton emitida. Você não vai aumentar essa energia cinética com que os fótons são emitidos. Porque aumentar a intensidade quer dizer basicamente que você está aumentando o número de fótons que incidem sobre essa placa. Mas você não aumenta a energia de cada fóton. De forma que cada fóton interage com um elétron e retira um elétron. Então, se aumentar o número de fótons, você só aumenta a corrente fotoelétrica. Você só aumenta o número de elétrons retirados dessa placa, né? Para fechar aqui, a gente tem um potencial de corte. Quando essa fonte de luz aqui incide sobre essa placa emissora, ela retira elétrons dessa placa, é claro. Só que quando nós temos um potencial aqui negativo, você tem uma força elétrica que está agindo contra esse sentido em que os elétrons se movem, né? De forma que em algum instante essa força ela vai ser grande o suficiente para parar esses elétrons e eventualmente enviá-lo de volta ali à placa emissora. Isso é o que a gente chama de potencial de corte. Bom, pessoal, para simplificar tudo que eu falei para vocês, né, eu trouxe aqui uma simulação do FET Colorado, onde nós temos aqui 4 variáveis que a gente consegue mudar, né? Temos a intensidade aqui do feixe de luz, da fonte de luz, varia entre 0 e 100. O comprimento de onda, né, que você pode variar entre o ultravioleta e o vermelho, né, e o infravermelho. Lembrando que quanto mais próximo aqui do ultravioleta, mais energético é o fóton. E quanto mais próximo aqui do infravermelho, menos energético é o fóton, né? Temos também aqui a placa do material, o material que é constituído a placa, né? Que pode ser de sódio, zinco, cobre, platina, cálcio. Podemos variar também o tipo de material que constitui a placa. E o potencial, né? Podemos variar aqui o potencial entre negativo e positivo, né? Bom, para começar, eu vou começar aqui com uma intensidade de luz, mais ou menos aqui 40%, nessa placa de sódio. E você pode ver que, como a gente tinha falado, o fóton ele precisa de uma certa energia para retirar elétrons dessa placa, né? Se essa energia ela não for maior do que
a função trabalho, ele não consegue retirar elétrons, né? Então nós precisamos de um fóton um pouquinho mais energético para retirar elétrons dessa placa de sódio, né? De forma que abaixo ali dos 500 nanômetros já não consigo retirar elétrons, mas um pouquinho mais acima eu já consigo retirar esses elétrons, né? E quanto mais energético é esse fóton que incide, vocês podem ver que mais rápido esses elétrons eles saem dessa placa, né? Com mais velocidade, mais energia cinética, como a gente tinha conversado anteriormente, né? Então, voltando aqui para 500 nanômetros, você vê que eles não saem dessa placa com tanta velocidade, né? E se eu variar o material? Bom, se eu variar o material, botei zinco aqui, nada aconteceu. Cobre, também não consigo retirar elétrons dessa placa porque a função trabalho do cobre exige mais energia desse fóton, né? Então, se eu aumento um pouco a energia, eu consigo perceber que eu já vou tirar alguns elétrons ali dessa placa, né? Eu já consigo retirar aqui com mais ou menos uns 400 nanômetros. Já. Bom, então variando o material, voltando aqui para o sódio, eu consigo demonstrar que esse cara, ele depende também essa retirada do elétron, ele depende também do material, como eu havia falado, né? E a gente conversou também sobre que a intensidade, ela não aumenta a energia cinética do fóton, né? Que você variar a intensidade de luz, vou variar agora para o 100, vocês podem perceber que agora ele não tem mais tantos... Eu vou aumentar um pouquinho para ficar mais visível. Ele já não tem mais tanta... esses elétrons, eles não saem dessa placa com tanta velocidade. O que acontece agora é que você está retirando mais elétrons dessa placa, né? Quando nós variamos aqui o potencial no negativo, vamos ver que, bom, como a gente tinha conversado, né? Eles têm uma força elétrica que age ali contra eles, de forma que eles voltam para essa placa, como a gente havia conversado, né? Basicamente é isso.